Bom dia! Vamos para mais um devocional comigo? E hoje, dia 18, vamos para Provérbios, capítulo 18. E o versículo que eu escolhi é o versículo 14. Mas você pode ler o livro de Provérbios, ler o capítulo 18 de Provérbios e escolher falar com o Senhor para eu te orientar e mostrar para você o que o Senhor quer falar com você. Então, antes de ler o livro de Provérbios, antes de ler o capítulo 18, fala assim: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada, Senhor, pela sua presença. Aumenta a nossa fé, Senhor. Hoje precisamos de fé, ó Pai. Aumenta a nossa esperança, Pai. Que o Senhor ministre em nosso coração hoje. E que essa palavra transforme a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos para Provérbios, capítulo 18, versículo 14, que diz assim: O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Ele faz uma pergunta: quem levantará o espírito da pessoa deprimida? E hoje a nossa mensagem, eu até coloquei um título: Na doença, busque a Deus. Na dificuldade, busque a Deus. Tenha esperança, esperança viva, e não desanime, não se abata. Nós lemos a versão NVI. Olha o que diz a versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, NTLH. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se desanima, não existe mais esperança. Se ele desanima, então não existe mais esperança. A vontade de viver, o ânimo de viver, mantém a vida de uma pessoa que está enfrentando doença, de uma pessoa que está enfrentando dificuldade. Olha só, a esperança e a força de vontade, a fé, o espírito forte, o bom ânimo, a vontade de viver, a vontade de vencer, ajudam o homem a vencer as dificuldades, a vencer as doenças. Mas se não houver esperança e força de vontade, se deixar o desânimo vencer, o homem perde o interesse na vida e se entregará. Então você precisa ter força de vontade quando estiver enfrentando doença, alguma dificuldade. Todos nós teremos o dia mau, o dia ruim, enfrentaremos adversidades. Mas o que você precisa ter nesses momentos? Força de vontade, fé, fortalecer a sua fé. Precisa ter espírito forte, precisa ter bom ânimo, vontade de viver, vontade de vencer. Essas coisas vão te ajudar a vencer o seu problema. Mas nós temos um Deus que é maior do que qualquer problema que existe nessa terra. Nosso Deus é forte, nosso Deus é poderoso. E Ele disse para nós: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo. Olha o que está escrito na minha camiseta. Ele vive em nós. O Senhor, o poder do Senhor que vive em nós, é mais forte, mais poderoso do que qualquer problema que nós possamos enfrentar nessa terra. E eu conheço pessoas que venceram Covid, venceram câncer, que venceram diabetes, que venceram depressão. E essas pessoas, o que elas têm em comum? Lutaram para viver. Buscaram o Senhor no tempo da adversidade, vencer o transtorno de ansiedade. E eu tenho esse testemunho na minha casa. No ano de 2020, todos nós lá em casa pegamos Covid. E o Gonçalbert desenvolveu o transtorno de ansiedade, o meu marido. Então, ele teve uma fé muito forte. Ele buscou o Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ele buscou o Senhor. E eu lembro dele orando pelas pessoas no celular. Então ele mandava oração para as pessoas na época que ele estava enfrentando o problema. Ele pedia oração. E assim era todos os dias, mandando mensagem de Deus, mensagem da palavra do Senhor, que até hoje ele envia para as pessoas.
Então ele buscou o Senhor com tudo que ele podia. Ele também foi ao médico, sim, ele fez tratamento psiquiátrico, ele tomou medicamento. Mas para a glória de Deus, hoje ele está livre desses medicamentos, dos medicamentos que ele precisava para dormir. Só que ele alimentou o seu espírito. E nós precisamos fazer isso no momento da adversidade. Procurar ajuda médica, sim. Procurar Deus, procurar pessoas. Ele procurou ajuda pastoral, ajuda familiar. Então tinha uma corrente de oração, muitas pessoas oravam por ele. Então você precisa expor seu problema, expor a sua dificuldade, para que as pessoas te ajudem. Deus vai levantar pessoas fiéis para orar por você. Deus vai endireitar os seus caminhos, Deus vai te guiar aonde você deve procurar ajuda. Mas você precisa ter vontade de viver, precisa fortalecer a sua fé, porque a fé ajudou meu marido a vencer o transtorno de ansiedade. Tem ajudado. Isso é uma coisa que nós precisamos lutar diariamente, buscar fortalecer o nosso espírito. E como a gente fortalece o nosso espírito? A resposta está em João 6:51. Vamos ler? Então, como fortalecer o nosso espírito? A resposta está em João 6:51, que diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui está falando da vida eterna. Quem crê no Senhor viverá para sempre. Essa é a promessa do Senhor Jesus para nós. Aqui está falando da vida eterna. Mas se você se alimentar da palavra do Senhor, da presença dele, isso fortalecerá o seu espírito. Então é essa verdade que você precisa, é essa esperança que você precisa. A esperança viva que está em Jesus. Ele está vivo e ele nos fortalecerá. Ele é o pão do céu, ele é o pão. O pão, esta é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Esse é o alimento espiritual que você precisa para fortalecer o seu espírito, para deixar o seu espírito forte, que é a verdade da palavra de Deus. Então ore, jejue, participe da comunidade cristã, participe da sua igreja, faça cursos que a sua igreja oferece, participe dos momentos de culto e oração da sua igreja. Jejue, ore com os irmãos, esteja unido com a sua família da fé. Isso vai fortalecer o seu espírito. Porque a fé em Jesus que vai te curar, a fé em Jesus que vai te salvar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão do céu que precisa, que o seu espírito precisa. Ele é o Jeová Rafá, é o Deus que cura. Então, para as pessoas, para nós, quando estivermos enfrentando doenças, enfermidades, para sermos curados, nós precisamos ter fé e crer na palavra de Deus, crer em Deus. Jesus, ele cura fisicamente e espiritualmente. Vamos ver o que está escrito em Mateus 4:23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então o Senhor curava tudo. Jesus ensina o povo e curava os doentes. 24. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos que sofriam de vários males e tormentos. Endemoniados, loucos, paralíticos, ele curou. Grandes multidões o seguiam. Então Jesus é a resposta, Jesus é a cura, Jesus é tudo que nós precisamos. O nosso corpo precisa de alimento, nós precisamos nutrir o nosso corpo diariamente com os alimentos que o Senhor deixou para nós, né? Até isso o Senhor deixou para nós, o alimento para alimentar o nosso corpo físico. O nosso espírito precisa do alimento que Jesus tem para nós, porque Ele é o pão do céu. Então vamos orar, porque quando nós enfrentamos dificuldades, nós precisamos do Senhor.
Quando a gente enfrenta doenças, nós precisamos do médico, né? O médico para passar os medicamentos. O médico vai nos guiar, vai nos esclarecer para termos uma vida saudável, uma vida equilibrada, vai nos receitar medicamentos. O Gonçalo Albert, quando enfrentou o transtorno de ansiedade, ele procurou médico, ele procurou ajuda, procurou também exercitar o seu corpo, porque isso fazia bem para ele. E também nunca deixar de procurar o Senhor. Em todo tempo, Deus. Vamos orar? Jesus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é bom, como o Senhor é precioso e misericordioso. Pai, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que sara, liberta, que nos ama, que nos chama de filhos, ó Pai. Pai, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, perdoa pela nossa falta de fé, por deixar nossa carne prevalecer, ó Pai. Porque muitas vezes nós escolhemos nos prostrar, então assim nós deixamos a nossa carne prevalecer. Pai, aumenta a nossa fé hoje, fala conosco, usa pessoas para nos ajudar nos momentos de dificuldade, nos ajude a buscar o Senhor com mais intensidade, nos ajude a buscar mais a Tua presença. Queremos o Senhor, queremos ser cheios do Teu Santo Espírito, queremos a cura, queremos ser libertos de todo mal. Pai, o Senhor disse para termos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu toda dor, toda aflição. Então, ó Pai, cura nossa alma, cura nosso corpo, Pai. Cura-nos de toda enfermidade, fortalece nosso espírito hoje. Nos ajude a Te buscar mais e mais. Jesus, muito obrigada por tudo que o Senhor faz por nós, por tudo que o Senhor irá fazer. Temos fé e cremos no Senhor, em nome de Jesus. Então, creia no Senhor, fique perto do Senhor. Clame a Ele que Ele te ajudará. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O choro pode durar uma noite. O seu problema tem tempo determinado para acabar. A alegria virá pela manhã. A alegria virá, a resposta do Senhor virá. Nos tempos de crise, de dificuldade, precisamos clamar ao Senhor. No tempo de doença, precisamos clamar, porque não é a ciência que tem a última palavra. Quem tem a última palavra é o Senhor, é Jesus na sua vida. Você crê nisso? Que o Senhor pode te curar, que o Senhor pode te salvar e te libertar? Então, procure alimentar o seu espírito, deixar o seu espírito forte, porque no momento da dificuldade, se o seu espírito estiver forte, ele vai te ajudar. Lembrando que o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O Senhor é contigo hoje, busque Ele. Amém? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!